A cantora coreana Sulli foi mais uma vítima dessa máquina de moer gente chamada K-pop. Nesse vídeo eu explico mais uma vez por que isso acontece e com detalhes. Presta atenção. Como é que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, a indústria maquiavélica do K-pop fez mais uma vítima. Uma jovem muito famosa no meio, de 25 anos apenas, chamada Sulli, foi encontrada morta segunda-feira passada no seu apartamento. Antes de eu começar esse vídeo e explicar por que isso continua a acontecer, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa loja que tem produtos bacanas. E eu tenho a dizer a você, mais uma vez, que essa menina foi mais uma salsicha musical que resolveu dar um basta à própria existência sem querer compactuar com o que estava acontecendo na vida dela e na carreira dela. Como eu disse a você, essa Sulli, ela era muito famosa no meio do K-pop porque ela foi integrante de um desses grupelhos femininos aí chamado FX. E ela, inclusive, ela chegou até na carreira dela, quando ela surgiu, se eu não me engano, em 2013, mais ou menos. Foi um dos primeiros nomes dessa leva de K-pop que surgiu aí. E ela, inclusive, em 2014, ela chegou até a dar um tempo na carreira, porque ela sofreu um ataque nas redes sociais muito grande, assim. Eu não consegui averiguar muito bem por que isso aconteceu, mas aí ela voltou em 2015, já desvinculada desse grupelho, e focando a carreira dela na arte do drama, como atriz, né? Porque as novelas coreanas também são muito famosas ali naquela área do Oriente, do nosso Oriente, vamos dizer assim. A Sulli, infelizmente, foi mais uma morte que ocorreu dentro desse cenário do K-pop, que, aliás, nos últimos anos, mais de uma dezena de pseudo-artistas muito famosos desse universo cometeram suicídio. E a Sulli, aparentemente, né, até o momento desse vídeo não se sabe bem a causa, mas aparentemente foi isso mesmo, que parece que encontraram um bilhete, enfim, você já sabe muito bem o que acontece. Infelizmente, a Sulli, a jovem Sulli, foi mais um desses ídolos que sucumbiram a esse estresse mental insuportável, que ainda mais em um país em que as taxas de suicídio são as mais altas do mundo. E elas são decorrentes da obsessão que as pessoas têm ali na Coreia do Sul em atingir o sucesso. Seja ele qual for e seja ele da maneira como acontecer. E mais uma vez, essa multidão de fãs retardadas do K-pop em todos os locais do planeta, inclusive eu li outro dia uma notícia que se não me engano, num desses países muçulmanos teve um show do K-pop que foi uma loucura, um negócio incrível isso. E o que essas fãs retardadas elas não percebem, que esse caráter global do K-pop, ele é maquiavelicamente preparado e estruturado para gerar bilhões de dólares, com a cumplicidade total do governo sul-coreano. Essa onda coreana, né, que eles chamam de Hallyu,
né? Acho que é assim que fala. Ela fez a cultura popular contemporânea sul-coreana se expandir por todo o planeta e como uma estratégia de marketing muito bem elaborada para bater a carteira de fã de Miolo Mole, como provavelmente é a sua filha. Você que está assistindo o meu vídeo agora, provavelmente você tem uma filha de Miolo Mole, fã de K-pop, que pede para você gastar o seu dinheiro em um monte de bugiganga simplesmente inútil. Esses grupelhos, que eu chamo de salsichas musicais, porque na verdade eles são todos embalados de uma maneira quase industrial e colocadas no mercado com embalagens muito parecidas entre si, mas com o mesmo conteúdo. Esses grupelhos, eles são, na verdade, eles são como se fossem fantoches assim, de uma propaganda do extraordinário avanço econômico que a Coreia do Sul experimentou nas últimas décadas. E esse avanço, ele é real. Só que eles espelham um brilho falso e totalmente projetado pela indústria de entretenimento sul-coreana em cumplicidade exatamente com a alta cúpula do governo coreano. E essa indústria, ela tem um grau de exigência que é sobre-humano em relação aos seus contratados e, na verdade, é a amplificação da crescente pressão que os jovens sul-coreanos encaram na vida. A indústria da música, ela é muito dura, independente do país. Estados Unidos, em qualquer país europeu, aqui no Brasil. Só que na Coreia do Sul, isso chega às raias da insanidade e, o que é pior, da crueldade. Todos esses pseudo-artistas que acabam se matando, cometendo suicídio, eles deixam bilhetes ou eles deixam cartas de despedida que evidenciam esse desespero para quem se submeteu às piores atrocidades para conquistar fama e dinheiro para os seus patrões. Só que esses artistas, eles foram incapazes de suportar essa pressão, a profunda depressão, a falta de um acompanhamento médico e psicológico e outras barbaridades a que eles são submetidos. Ser uma pessoa normal na sociedade sul-coreana já é muito difícil, por causa dessa cultura que existe de você ser bem-sucedido em termos educacionais, em termos profissionais. Existe é quase como uma cultura que existe na sociedade coreana que exerce essa pressão. É por isso, por exemplo, que a Coreia do Sul tem a maior taxa de suicídios do mundo. O crescimento que a Coreia ela experimentou logo depois do fim daquelas juntas militares que governavam o país e daquele colapso financeiro que aconteceu em 1997, não sei se você lembra disso, mas assim, esse crescimento ele deu origem a uma sociedade, talvez seja a sociedade mais competitiva que existe no planeta. E essa pressão, ela atinge principalmente os mais jovens. Tanto é que, você sabe que eu acabei de falar agora que a maior taxa de suicídios que existe no planeta é na Coreia, e o que você tem que saber, cara, é que suicídio é a principal causa da morte entre jovens coreanos entre 10 e 30 anos. É verdade, cara, tem crianças que se matam. E aí toda vez que morre um desses artistas famosos do K-pop, surgem aquelas ondas de gente fazendo apelo para que a indústria do K-pop seja um pouco mais flexível, que ela procure afrouxar um pouco essas regras. Cara, isso é uma piada, isso é tratado como piada entre o governo sul-coreano e toda essa máfia de agências que existem lá. Isso é tratado como piada, porque ninguém tá nem aí para garantir a saúde mental dessa garotada pseudo-artística. Governo, empresários, gravadoras, ninguém tá nem aí. Ah, você estranhou o que eu falei do lance das agências? Pois é, eu já expliquei isso no outro vídeo, mas não custa nada falar aqui para vocês. Todos esses grupos de K-pop, todos esses artistas de K-pop, pseudo-artistas, eles pertencem a agências de entretenimento. E grande parte dessas agências é formada por ex-cantores do meio artístico coreano, que inclusive eles montam essas agências e colocam as iniciais deles como o nome dessas empresas. No universo do K-pop
esses candidatos eles são selecionados por essas agências, por essas empresas, e elas se tornam donas desses indivíduos, a ponto de forçar os seus contratados até mesmo a remodelar os seus corpos, sabe? Tipo, alterar os dentes para deixar um determinado padrão, até mesmo cirurgias plásticas são feitas por essa garotada. Tudo, evidentemente, pago por essas agências, né? Por essas empresas. Tudo para obedecer um determinado padrão estético que vai ser facilmente embalado como salsichas musicais e colocadas no mercado. Isso sem contar infindáveis e torturantes aulas de dança, de teatro. Esse pessoal, inclusive, é ensinado a como falar em programas de televisão e, inclusive, os grupos, quando eles são formados, cada um aprende um idioma diferente. Você não sabia disso, né? Pois é. Você pega cada um desses grupelhos, que normalmente tem 7, 8, 9 integrantes, um fala inglês, outro fala chinês, outro fala japonês, tudo programadinho. Ou seja, todas essas salsichas musicais, elas são treinadas para fazer sucesso não apenas na Coreia do Sul, mas fazer sucesso em nível internacional. Agora, se você imagina que a barra é pesada para os garotos, imagine para as garotas sul-coreanas. E outra coisa, para eles, a imagem é mais importante do que a música, sem sombra de dúvida. Inclusive, a própria idade é um fator fundamental. Assim, a idade dessa turma não é um mero número, não. Todos esses grupos, esses que são jogados no mercado, você pode reparar, todos eles, os integrantes têm entre 15 e 20 anos. Não passa disso. E eles começam muito jovens, mas muito jovens mesmo. Muitas deles começam quando são crianças, e às vezes eles passam até 8, 9 anos se formando, vamos dizer assim, antes de ser finalmente apresentado ao público. E durante todo esse período, essa criançada, ela trabalha por longas horas, são jornadas de trabalho longuíssimas, e grande parte dela, a grande maioria, mora em alojamentos que são oferecidos pelas próprias empresas. E é claro, né, a partir do momento que você entra nessa empresa, você tem que provar o seu valor e você tem que vender. Porque é isso que o público exige. Um determinado corpo, um determinado rosto, um determinado padrão estético, um determinado padrão de comportamento, e você tem que fazer. Se a pessoa é selecionada, não tenha dúvida disso, ela vira propriedade da empresa. E outra coisa, ninguém pode namorar. Jamais, você tá entendendo? Tudo é montado para que cada grupo de K-pop, cada artista de K-pop, ele tenha uma imagem perfeita para os padrões sul-coreanos, um estilo de vida ditado pela empresa, uma vida privada que não existe. São esses os fatores principais que levam a esses artistas a cometerem suicídio. E vou contar uma coisa para vocês, além dessas empresas, você tem lá na Coreia do Sul escolas de ídolos. Pois é, cara, só em Seul são centenas delas. São estabelecimentos que preparam os jovens para que eles sejam selecionados por essas empresas, por essas agências. É um absurdo total. É uma grande fábrica de salsichas. Antes de continuar com esse papo, que é muito sério, presta atenção a essa mensagem que também é muito séria e tem a ver com o futuro que os seus filhos vão ter em um planeta cada vez mais entupido de lixo plástico. Presta atenção. Todo mundo gosta de comer um peixe, né? Peixe bem temperadinho, fritinho, né? Claro, porque afinal de contas, o consumo de peixe no Brasil aumentou 196% nos últimos 10 anos. Pois saiba que se os níveis de poluição causados pelo plástico e outras substâncias continuarem a crescer do jeito que estão nos oceanos, nos rios e nas cidades, você tem que saber que os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver um cotidiano cheio de doenças. Por quê? Porque cada vez mais os peixes estão absorvendo toxinas pesadas justamente por conta do contato com a água poluída.
Pois saiba que se os níveis alarmantes de poluição nos oceanos, nos rios e nas grandes cidades continuarem do jeito que estão, os seus filhos e os seus netos estão condenados a viver sob doenças terríveis, porque os próprios peixes estão contaminados com toxinas pesadas oriundas justamente da poluição do meio em que eles vivem, ou seja, os rios e os mares. Até mesmo o sal que nós ingerimos na cozinha está contaminado por micropartículas de plástico, conforme atestam algumas pesquisas e estudos recentes. Estamos ingerindo lixo. É por isso que eu apoio completamente o trabalho da ONG Ambientalizando. E você deveria fazer isso também. Tudo isso é um grande negócio, comandado principalmente pela Fundação Coreana de Intercâmbio Cultural Internacional, que é financiada pelo Ministério da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia do Sul. E os números arrecadados são simplesmente impressionantes, porque essa onda coreana fez com que grande parte da juventude mundial retardada se interessasse em aprender coreano, em visitar a Coreia do Sul, em consumir os produtos derivados, bolsa, mochila, caderno, não sei o que, blá blá blá. Você sabe quanto isso arrecada por ano para a economia coreana? Acredite, 18 bilhões de dólares por ano. 18 bilhões de dólares entram na economia coreana por causa disso. Então, meu amigo e minha amiga, infelizmente, essa menina, a Sully, ela vai ser apenas mais um número na estatística de artistas famosos desse universo retardado do K-pop que não aguentaram a pressão. Ela vai ser apenas mais uma daqueles que não suportaram ser colocados num moedor de carne humana chamado K-pop. Portanto, meu amigo e minha amiga, você que tem uma filha que está mergulhada nesse universo débil mental, você que tem um filho que que chora por esses ídolos plastificados, fica atento. Fica atento às reações dos teus filhos. Não custa nada você cercá-los de carinho e de apoio para prevenir possíveis tragédias, né? Quem avisa, amigo é. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo muito sério de hoje aqui no nosso canal. Não esqueça de fazer a sua assinatura, não esqueça de visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. E na semana que vem eu volto com mais um assunto interessante aqui para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima.